Bem, eu quero dizer para vocês o seguinte, né? A Fundação Casa Grande é uma instituição diferente no sentido de que é uma instituição gerenciada por crianças. Ela não é uma instituição que lá tem pessoas formadas para trabalhar com crianças. Não, é um presente das crianças para a comunidade. Nova Olinda é uma cidade de 5.000 habitantes na área urbana e 10 na área rural. É uma cidade que praticamente vive da agricultura, vive da ruralidade. E nessa cidade, é uma cidade que a maior população é de crianças, porque cearense gosta de fazer menino, né? Então, é o seguinte, só o que tem é menino. O IBGE, toda vida que vai lá, aumenta a população de menino. E morre velho, né? Então, é o seguinte, o que eu vou mostrar aí, eu vou mostrar primeiro um vídeo para vocês contextualizarem o que é a Fundação, e depois, aí eu vou conversar um pouquinho com vocês, tá bom? Então, esse vídeo, normalmente eu trago vídeo feito pelos meninos lá na Fundação, mas esse eu trouxe um vídeo assim que foi feito, mostrando lá a Fundação. Pode rodar. De Casa do Patrimônio da Chapada do Araripe, surge em 1992, na região do Cariri, sul do Ceará, em uma pequena cidade chamada Nova Olinda, a Fundação Casa Grande Memorial do Homem Cariri. A Casa Grande, ela é a casa que deu origem a essa cidade aqui. Antes de existir a cidade, existia a casa. Ela é uma organização não-governamental, cultural e filantrópica, cuja principal missão é a formação educacional de crianças e jovens protagonistas em gestão cultural por meio de seus programas Memória, Comunicação, Artes e Turismo. A Fundação Casa Grande possui diversos laboratórios de conteúdos, como a Gibiteca, DVD-teca, Discoteca, Biblioteca, Educação Patrimonial e Informática. E possui também laboratórios de produção como Memorial, TV, Rádio, Editora e Teatro. Um projeto assim que incentiva as pessoas a conhecer, tanto porque ela trabalha com criança, também como jovens, né? Eu, Samuel, convido a todos e a todas para vir conhecer essa casa grande, que ela tem muita coisa para ensinar e para aprender também, com vocês que vêm para conhecerem ela. Onde aqui tem museu, teatro, tudo que você imaginar tem, e se não tiver a gente pode construir junto. A Gibiteca da Casa Grande forma gestores e leitores através de um acervo em catálogo com mais de 2.600 títulos classificados por autores, roteiristas e desenhistas. Aqui é um espaço da parte de conteúdo da Fundação Casa Grande, onde aqui ela tem um projeto de capacitar leitores e gestores na área de gibis em quadrinhos. Os gestores são a pessoa que é gerente da sala e o que está sendo auxiliar, que está aprendendo. E os leitores são os pessoal da comunidade, tanto da comunidade como da Casa Grande, que vêm e frequentam a Gibiteca. A DVD-teca dispõe de um acervo com mais de 1.500 títulos de filmes, documentários, musicais e desenhos. A DVD-teca ela tem suas planilhas como todos os laboratórios. Então, a gente tem uma planilha de atendimento. Por pessoa no dia, são 10 pessoas. Mas também tem as sessões de cinema nos domingos. Às 9 horas, uma matinê para as crianças, com filmes infantis. E às 19 horas, tem os filmes lá no teatro, que é para as pessoas, os jovens. Eu dou o sentimento que eu recebi do filme para as pessoas que vêm me pedir.
A Biblioteca da Casa Grande dispõe de um acervo diverso, com mais de 2.000 livros de literatura infanto-juvenil, atendendo desde a pesquisa escolar a assuntos técnicos profissionais. Então a gente vem aqui, abre a sala, organiza, deixa tudo organizado. Tem as planilhas de acompanhamento que a gente vem tendo aqui na Casa Grande, que a gente mesmo cria as planilhas. O livro que a pessoa pega, a gente vai e anota o nome do livro, o título e a coleção, e também o nome da pessoa, a idade e a hora que ela pegou o livro. Então, assim a gente vem gerenciando as nossas bibliotecas. A internet é um espaço complementar aos laboratórios, destinado à pesquisa, comunicação e produção, além de atualizar e manter o site oficial da Fundação Casa Grande. Oferece aulas para a inclusão digital, onde a criançada tem e-mail e aprende a fazer blog. Eu faço a parte de web design, que é montar, que é atualizar o site, fazer blogs, que no caso vira site de determinados eventos que acontecem na fundação. Eu já passei assim por tudo assim, porque de vez em quando a gente dá uma ajudinha na TV, na rádio, recepção, todos nós somos, então é sempre passando pela recepção, chegou a excursão, vamos lá, todo mundo atender. Então é uma coisa que você sempre vai passando. Um laboratório vai precisando do outro. Então, de certa forma, você está incluído em todos os laboratórios. A TV Casa Grande funciona como um estúdio de produção de vídeos, curtas e documentários que são exibidos pelas TVs comerciais e espaços culturais alternativos. Produz semanalmente a série documental Sem Canal, que vai ao ar antes das sessões de cinema e espetáculos no Teatro Violeta Reis. A equipe é formada por crianças e jovens que recebem formação nas áreas de gestão, produção, iluminação, câmera e edição. Esse material que a gente vem captando aqui na TV Casa Grande é uma espécie assim de documento da cultura das pessoas. Horas e 33 minutos. No início da sequência eu toquei pra você Senhor do Tempo ao som do Charlie Brown Jr. A 104.9 Casa Grande FM é uma rádio comunitária que leva ao ar diariamente uma programação musical tocando desde o forró a MPB, jazz, blues e instrumental, entre outros estilos. Seus programadores são as crianças e jovens que têm formações nas áreas de programação, sonoplastia, locução, conservação do acervo e gerência. Casa Grande FM, a rádio que educa, e você ouvindo mais um bloco musical do nosso programa. Ele mora lá na lagoa, não é você que não quer. A Casa Grande Editora é o laboratório de capacitação de crianças e jovens nas áreas de desenho gráfico, jornal, produção de material promocional e séries em quadrinhos que contam as aventuras abordando os temas da mitologia e arqueologia do povo cariri. Então aqui é a Casa Grande Editora, é um espaço de produção, gráfica da Fundação Casa Grande. A gente produz aqui de revistas em quadrinhos, banner, cartazes, toda a parte gráfica. Então, assim, um exemplo claro são os gibis, né, que a gente produz aqui na Fundação. Os temas são ligados, né, aos projetos aqui da Fundação Casa Grande. Na Fundação todo mundo faz tudo, a gente é ensinado a fazer tudo. Então, eu sei fazer programa de rádio, eu também faço parte da equipe do teatro, eu faço parte da editora, a parte da assessoria de imprensa. Só que assim, todo mundo aqui é educado, é ensinado a ser recepcionista. Com a programação aberta ao público, o Teatro Violeta Reis, Engenho de Artes, exibe semanalmente espetáculos nas áreas de música, dança, cineclube e teatro. Inicialmente a gente tem uma equipe do teatro, né?
E essa equipe é dividida em duas partes, né? Tem a equipe de produção, né? E tem a equipe técnica. A meninada agradece à Fundação Casagrande. Uma fonte de conhecimento, né? Assim, porque a gente vê o que a gente recebe aqui serve para alguma coisa, assim, né? Dentro da casa da gente, dentro do ambiente do trabalho, dentro da convivência com as outras pessoas, né? Porque assim, a gente sabe que uma fonte que não acaba, uma fonte que está sempre vindo conhecimento para a gente, vindo novas pessoas, vindo coisas com benefício da gente, né? E aqui é um espaço em que a gente a sonhar, a querer ver o mundo melhor, porque hoje existem poucas pessoas no mundo assim que pensam em melhorar o mundo que a gente vive. E é uma casa assim que ela abre assim os nossos horizontes, assim. Tô aprendendo muita coisa aqui dentro, né? Então acho assim, se é a casa grande, Nova Olinda para mim não ia ser muita coisa não. Significa minha outra casa, meu outro lar, que eu passo geralmente eu acho que 24 horas aqui. Esse espaço da gente aprender, é um espaço onde a gente possa sonhar. E a Casa Grande foi o lugar onde eu cresci e que eu me tornei assim uma pessoa que eu posso pensar e ser a coisa que eu penso ao mesmo tempo. E a gente aprende muito, então através dela que eu posso ir muito longe. A Casa Grande faz com que eu tenha sonhos e que eu não fique só sonhando. Que eu procure sonhar alto para que eu consiga atingir as minhas metas, seja aonde for, eu esteja onde eu estiver. Tem uma música de Moraes Moreira que a gente hoje usa como um hino da casa, que fala assim: essa casa é tão bonita, desde a rua até a porta, desde a sala de visita até o fundo do quintal, todo mundo acredita num objetivo igual. Essa casa é tão bonita quanto a gente que a habita, desde a rua até a porta e da sala de visita até o fundo do quintal. Todo mundo acredita num objetivo igual. Tudo que se reza e pede é que Deus seja seu hóspede principal. Essa casa é tão bonita quando a inspiração visita o coração do cantor. Tem amor. A Fundação Casa Grande significa para minha vida uma casa que para onde eu for ou aonde eu estiver, ela vai estar sempre em meu coração. Tanta coisa e adivinha, porque me sinto feliz. Alguma coisa me diz que essa casa é a minha. Em 1969, lá em Nova Olinda, minha casa era a única casa que tinha televisão. E meu irmão, nós sentados na sala, nós vimos a chegada do Homem à Lua, né, que passou pela televisão. Aí meu irmão desenhou a chegada do Homem à Lua todinho, a nave, aquelas cenas. Aí meu pai elogiou ele, e eu vi e achei tão bonito aquele elogio. Assim que eu disse: rapaz, eu vou procurar fazer, né, assim, uma coisa também para receber um elogio desse. Aí, quando foi na Semana Santa, passou a Paixão de Cristo, aquela ainda que ainda não tinha a voz, né? Era só o Jesus carregando a cruz para lá e para cá, sem som, sem nada. Então, aí eu fiz a Paixão de Cristo todinho. Daí em diante, eu não parei mais de desenhar. Então, meu pai foi para... Era daquele cearense, que o povo de cearense é o judeu brasileiro, né? Todo canto que você chega tem um, né? Então,
meu pai foi para o norte. Meu pai foi para o norte. Nós chegamos na Amazônia Legal, ali perto da região do Pará, entre o Rio Araguá e o Tocantins. Quando nós chegamos ali, ainda era um lugar assim, ermo. Eu tinha um amigo por nome Daco Manserê, que era um índio, chavante, e ele contava uma coisa muito bonita. Ele dizia o seguinte, que quando Deus, que ele chamava lá o nome do Deus dele, lá, né, da tribo dele, criou o primeiro homem e a primeira mulher, deu a eles o dom de procriar. E aí, eles começaram a procriar, né? E quando Deus voltou para visitar, para fazer uma visita, eles tinham mais tanto filho, que eles ficaram com vergonha de mostrar os filhos tudinho. Aí mostrou só uma parte. A outra ele escondeu no mato. Os do mato são eles. E os que ele mostrou era nós, que ele chamava de branco, né? Então, eu me criei assim, minha infância foi muito boa, dentro da floresta, tomando banho de rio. A gente passava o dia tomando banho de rio, chegava em casa, meu pai dava uma pisa, no outro dia nós estávamos de novo, dentro do rio. Não conto quantas vezes meu pai me deu uma pisa porque eu fui tomar banho no rio. Mas nem a gente deixava de tomar banho no rio, nem a gente deixava de gostar do pai da gente. Né? A gente conciliou isso aí. E aí, esse lugar era um lugar muito... Não pegava nem rádio. Tinha as horas de pegar rádio. E a gente tinha que inventar as brincadeiras da gente. Então, lá, pela primeira vez, eu entrei num cinema na minha vida. Foi num filme chamado Sansão e Dalila, que o ator principal era Victor Maturi, né? O ator principal. E, depois de muito tempo, eu vivia atrás de entrar num cinema 3D, né? Eu entrei atrás, porque uma vez eu vim aqui em São Paulo, que disseram que tinha um cinema 3D, mas não tinha, era outro negócio lá que eu entrei, num calor danado, e quase um monte de meninos, sabe, os meninos gritando, eu me dei uma paciência. Quando o homem abriu a porta, eu saí, nunca mais eu entro no cinema 3D. Aí entrei, agora já tem cinema 3D. Eu vou dizer uma coisa. Naquela época, em 1973, o primeiro filme que eu assisti foi 3D. Porque eu entrei dentro do cinema. Eu entrei dentro da tela. Foi de um jeito que eu só saí, quando terminou o filme, que apareceu The End, eu voltei a mim, parece que eu entrei dentro do filme. Então, dali em diante, eu disse, eu vou fazer cinema. Aí comecei a pensar como era que eu ia fazer cinema por menino. Aí o seguinte, aí eu peguei, a primeira experiência minha foi pegar uns plásticos e pintar com pincel. Aí eu botava a lâmpada, mas não aparecia, porque eu observei que lá de dentro do buraquinho que tinha lá, que saía um foco, tinha uma lâmpada que emitia o foco lá na tela. Eu disse, então é assim que é o cinema. Aí não deu certo. Aí eu peguei um gibi, que lá nem banca de revista tinha, que vinha gibi assim, que as pessoas traziam, que a gente ficava num hotel por nome Hotel Deus Dará, na beira da Belém, Brasília, esperando passar os meninos da cidade. Aí eles falavam de apartamento, trazia revólver de espoleta, gibi, tudo a gente via ali. Quando era na hora do almoço, que era a hora dos homens parar, nós ia tudinho para ver o mundo passar, né? A professora dizia, o mundo, nós estamos mais ou menos aqui, no mapa não tinha a cidade da gente, então a gente não estava no mapa mundial, né? Então a gente não estava no mapa. Então a gente ia para lá, para a beira da estrada do mundo, né? O mundo se chamava o Belém ou Brasília, que a rodovia se chamava Belém-Brasília. Então era lá onde a gente ia ver essas coisas. E aí a gente começou a ter acesso à revista em quadrinho. Então eu comecei a cortar, eu peguei uma caixinha de sapato, pintei de preto, porque o cinema era preto, né? Aí pegava as páginas do gibi e colava uma atrás da outra os quadrinhos.
Só que não deu certo também, porque eu tinha que ter 2 gibi. Eu tinha que ter 2 gibi, porque era a frente e o verso. E mal a gente tinha um. Então não deu certo, não tinha continuidade. Outra coisa, os quadrinhos tem um que é maior, outro menor, né? E agora é que está difícil mesmo, que o cabo estica a perna, corta uns 4 quadrinhos, né? Naquela época os quadrinhos eram tudo assim, né? Aí eu também não deu certo. Aí um dia meu pai construiu uma sala lá para montar uma papelaria, e ele botou um lampião para nós lavar de noite. Aí quando ele botou o lampião, eu estava aqui lavando, eu vi que minha sombra aparecia na tela. Assim, aparecia maior, como se fosse isso aqui. Aí eu disse, está o lampião, aí eu vinha mais para cá, ele diminuía. Se eu vinha mais para cá, onde estava o lampião, ele crescia. Eu digo, pronto, é o cinema. É o cinema que eu estava precisando. Aí o seguinte, aí eu peguei e comecei a desenhar os cartazes, assistir os filmes no cinema e fazia o cinema para a meninada. E custava 10 palitos de fósforo a entrada. Lá em casa eu tinha aquele orgulho de dizer assim, sou eu quem sustenta a casa de palito de fósforo. Todo palito de fósforo que riscava para acender o fogo era patrocinado por mim. Então, aí o seguinte, aí eu, como não tinha gibi, eu criei a editora. Aí, pela primeira vez, eu estou viajando com minhas revistinhas. Aí eu fazia revistinha em quadrinho, né? Essas revistinhas era toda costurada, inicialmente costurada à mão. Elas eram pequenininhas assim, é porque é o seguinte, é porque tinha pouco papel. Lá não tinha, eu fazia, cada um tem um papel diferente, porque não dispunha de papel. Então, na derradeira página da revistinha, tinha uma coisa aqui, que nessa daqui é uma obra inacabada. tinha uma coisa que era o seguinte, que dizia assim, que se você quisesse se associar, associava, que os meninos adquiriam, custava cada um também palito de fósforo, e eles se associavam e ganhavam uma carteirinha. Quem tinha carteirinha, pagava só 5 palitos na entrada do cinema, né? E eu fazia os filmes, tudinho assim, os filmes que eu fazia a parte de texto, eu fazia a voz do artista, né? Quando entrava, as pessoas entravam, eu fazia toda aquela parte instrumental de Ennio Morricone, né? Ele não faz uma parte assoviana, né? Que era... Eu fazia aquelas trilhas tudinho assoviando. Aí os meninos iam chegando e entrando. Aí, quando eles entravam, aí apagava a luz. E aí eu começava a fazer o filme. Eu fazia a trilha sonora. E quando aí tinha aqueles filmes de faroeste que montava no cavalo e um corria atrás do outro. Quando eu queria que corresse, aí eu pegava a lanterna e fazia assim, ó. No que faz assim, os neguinhos se mexiam, né? Eles se mexiam. E ali eu fazia toda a parte das falas e toda a emoção. E os meninos, eu fico admirado hoje, que os meninos entravam na onda também, ó. Quando o cabo matava o outro caía. A emoção maior do mundo, né? Então, isso aí, esse cineminha meu, foi uma coisa que, durante muito tempo, foi o meio de diversão das crianças. E dessa editora, nasceram várias outras editoras. Os meninos começaram também a fazer as editoras. Eu tinha um compromisso de, toda semana, lançar na segunda-feira a revista Placar, que eu ia para a beira dos campos, né? Mostra aquela primeira cena aí. Isso aí, meu time, o Vasco. Já era vice. Não, era campeão, nós fomos campeão. Na cidade não tinha taça, aí é o seguinte, aí nós comprávamos um jarro na feira, aquele jarro de colocar a flor. Aí então nós limpávamos o campo,
pediu o dono do terreno, o campo, e fazia o campo, tirava as traves no mato, que eram as forquilhas de madeira, tirava as traves no mato, limpava e ia jogar. Ia pedir dinheiro no comércio para comprar as camisas. Aí a gente fazia os campeonatos e os meninos adoravam, né? Na segunda-feira saía minha revista Placar. Deixa eu ver se na outra cena aí tem a placazinha. Ó, a placar, né? Ó, o desejo de um goleiro, né? Judenou, não sei o que, jogador. Tem umas coisas que ainda eu não sei mais o que foi que eu escrevi, que era tão ruim, o português, ainda eu não aprendi. Ó, então, eu fazia as placazinhas e tinha toda uma história, né, dos meninos jogar no campinho. E toda semana também tinha também os personagens. Bota o outro aí. Ó, aí a página dentro, ó, tá vendo? Ó? Internacional bateu em um novo Palmeiras, de 8-2. Deu uma goleada, né? Então, isso aí era uma coisa que os meninos gostavam muito. Não tinha gibi, então era essa do gibi. Então, era dono do cinema, dono da editora, e tinha um conjuntinho de lata que nós animava as festas das meninas, né? As meninas faziam as festas e nós íamos tocar nos quintal das meninas. De vez em quando dava briga, jogava nosso conjunto pelo outro lado da cerca, né? Mas tinha nosso conjuntinho de lata. Olha aí a série de revista. Ó. Aquela lá da ponta ali foi quando eu completei, foi uma revista especial, quando eu completei 10 caixas de fósforo. Aí eu fiz, e parece que ela está aqui. Ela está aqui. Isso aqui foi porque eu mandei para uma tia minha. Aqui ela, ó. Né? Eu trouxe ela. Então, vai mais para frente. Pronto, isso aí foi um livro que eu lancei quando eu tinha 10 anos. Interplanetário, era um de ficção. Né? Um livro de ficção. E tinha também o jornal, que saía com as notícias. Então, era isso. A vida da gente, lá em Mira Norte, no Tocantins, era essa. Então, a gente tinha uma vida cultural. Então, e uma coisa que era interessante lá também, era o tipo de música que chegou para a gente. Naquela época, a gente já escutava Elomar, Bob Dylan, já escutava Zé Ramalho, Fagner, toda essa geração a gente já escutava. Era o que a gente escutava naquela época. A lira paulistana, as pessoas da lira paulistana. Então, a gente tinha acesso a esse tipo de música. E a gente fazia aí roda de viola e também cantava esse tipo de música, nessa roda de viola. Olha eu, quando era mais... né? Aí, pronto. Deixa eu ver o outro. Aí, vixe, tira. Aí já é no outro tempo. É o seguinte. Então, isso aí foi uma das coisas que foi fundamental para a criação da Fundação Casa Grande. Em 92, essa casa... Tem uma foto da casa aí, não tem? Nos quadrinhos? Tem. Olha aí, passa aí, vai. Isso, pronto. Essa casa era uma casa que estava em ruína, foi uma casa do ciclo do couro no Nordeste, da época do que o governador Tomé de Souza chegou no Brasil, na Bahia, criou a Casa da Torre e começou o ciclo do gado, através da família de Garcia Dávila. Então, construíram essa casa, e daí começou o ciclo do couro no Nordeste, então essa casa passou para meu avô. Meu avô, isso em 92, em 32 meu avô comprou, só morou um ano. O que é isso, hein? Vixe, Maria. É aquele gosto, né? Gosto. Eu tenho medo dessas coisas, parece aquele filme que... Parece aquele filme de uma menina que dizia assim, tem alguém aí, né, a televisão, shhh, aquilo me fazia um medo. Né? Eu passei, foi tempo com medo de televisão. O que foi? Aí o outro. Tá bom. E agora? Está igual o caba que falou. Quem foi que falou bem alto aqui? Que tiraram o microfone?
Aí então, nós restauramos a fundação, a casa, transformamos num espaço para estudar, a primeira coisa, a pré-história do homem. Então, nós começamos com as crianças a estudar as cavernas de pintura rupestre, a mitologia do homem, em torno da Chapada do Araripe, estudando da colonização. Baixa só um pouquinho o microfone, viu? E tira o agudo, que ele está dando microfonia. Então, ó, tá vendo o agudo? Aí, então, a gente restaurou a casa e a história era a gente colocar um trabalho musical que a gente fez durante 10 anos, que era um trabalho de resgatar a mitologia local, da colonização para trás, da pré-história do homem, e fazer música baseada na pré-história do homem. Então, a gente começou a construir os instrumentos de pedra, de barro, de material rústico, onde tinha os sítios arqueológicos. E começou a fazer pesquisas sobre essa mitologia. E durante 10 anos a gente circulou pelo Brasil, participando de festivais, ainda era a época dos festivais, e todas as premiações que a gente conseguiu, a gente foi transformando em livro, em vídeo, e num tanto de coisa para se criar um centro cultural. A gente pensava assim, eu e Rosiane, né, que é minha companheira, a gente pensava assim, bem, se a gente está tirando, né, a gente era premiado, da história desse povo que um dia existiu aqui, então é como se esse povo estivesse pedindo para a gente trazer a história deles de novo. Então nós restauramos essa casa e construímos o Memorial do Homem Cariri, que na região o povo da pré-história se chamava Cariri. E nós colocamos nas paredes as fotos dos locais mitológicos, dos lugares encantados, e colocamos peças que nós fomos ganhando de presente, onde a gente passava. E a gente estava montando o museu e as crianças da cidade começaram a vir, né? Ver o que era aquilo ali, que era uma casa mal assombrada, que estava em ruínas. Você vê que essa parte aqui está em ruína. A casa estava caindo. Aí nós restauramos ela e começamos a montar. Aí, a gente montando, e as crianças ficavam olhando nas frechinhas da janela, né? O que era que estava acontecendo ali naquela casa. Aí, um dia, a gente pensou, rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma panela e fazer um chá de cidreira, e comprar uns pacotes de bolacha e dar para esses meninos deixam nós em paz. Aí, nós abrimos a porta, demos uma panela de chá para os meninos, com bolacha. Quando foi no outro dia, tinha o dobro de menino. Aí, então, quando a gente abriu a porta, aí eles tomaram de conta. Então, eles tomaram de conta e chegaram. Foi na época do jogo de bila, porque no sertão, as brincadeiras lúdicas estão ligadas às estações do ano. Tem a época do vento, tem os brinquedos ligados ao vento. Na época da chuva, tem os brinquedos ligados à chuva. Na época da seca, que o chão está duro, aí se brinca de pinhão, se brinca de coisas que exigem que o chão esteja duro. Então, a Casa Grande nasceu na época da bila, que é a bolinha de gude, que o povo chama aqui bola de gude. Então, a gente fez campeonato, a gente começou a fazer campeonato dessas coisas com os meninos, dos brinquedos, e com as meninas também. As meninas tinham brincadeira de elástico, aquelas que brinca com um elásticozinho, né, que sai, brincava de amarelinha. Aí a gente abriu a casa, as meninas iam brincar de boneca, a gente fazia aquelas casinhas. Aí virou um lugar onde as crianças da cidade vieram. Era lotado de crianças. As crianças começaram a correr para lá. E eles foram tomando de conta. Então, um menino, por exemplo, a gente começou a observar que tinha um menino que organizava as brincadeiras. Então, a gente chamou ele e disse, você vai ser o diretor de cultura. Aí tinha um menino que percebeu o museu lá dentro, de mitologia e arqueologia. Então, a gente começou a pegar ele, explicando para o povo que ia visitar. Então, você vai ser o diretor de pesquisa. E tinha um menino que, toda vida que chegava lá, ele limpava a casa, organizava, ele tinha essa coisa de querer a casa organizada. Você vai ser o diretor de manutenção. Então, foram os 3 primeiros diretores. Esses diretores começaram a trazer os coleguinhas e transformar eles em auxiliares. Então, começou a surgir o auxiliar do diretor de cultura, o auxiliar do diretor de pesquisa.
E o diretor de pesquisa formou o recepcionista, que era o recepcionista do museu. Então, começou um projeto, e o seguinte, interessante isso aí, que a gente abriu a casa, e a gente não tinha condição financeira de sustentar. Então, durante 5 anos, a fundação foi mantida com R$200. Era 100 para pagar a conta de luz e 100 para pagar uma senhora que ficava olhando os meninos, porque se chegasse uma autoridade, tinha uma pessoa que tinha um CPF, uma identidade, eu sou responsável. Né? E a gente morava a 42 quilômetros de lá. E os meninos começaram a tomar de conta da casa. Começaram a tomar de conta e começaram a desenvolver, e chegando mais meninos, e eles foram organizando. Então, aí começou a surgir um menino de 12 anos, disse, por que a gente não faz aqui uma TV? Aí nós fizemos um projeto, conseguimos, naquela época, aquelas ilhas de Super VHS, era o mais evoluído. Depois disso, só tinha um Matic, né? Aí montamos, e os meninos começaram a editar, a fazer vídeo. Aí, então, para a gente se comunicar com a cidade, na década de 40, meu pai, nessa cidade, teve uma amplificadora e ainda tinha um acervo de disco da época. Eu resgatei a amplificadora, nós botamos aquelas fones em cima da casa, aqueles megafonezinhos, e tocava. Aí começou com 3 programas. Um programa no dia da feira, por matuto, que vinha da cidade. Um programa com música da velha guarda, para tocar para aquele povo da época da amplificadora, e um para as crianças. E na casa começou a surgir uma escolinha de iniciação à Casa Grande, que era ensinar a receber dentro da Casa Grande. E isso aí os meninos foram tomando de conta. Então, a Casa Grande passou a ser uma instituição gerenciada por eles, desde o início. E uma das coisas fundamentais foi o contador. Como nós só tínhamos R$100 para pagar a conta de luz, então os meninos deixavam o contador funcionando até chegar nos R$100. Então, eles começaram a ter acesso quanto custava o quilowatts. Nós fomos na Coelce, lá que é a companhia de energia, e eles começaram a ter essa formação de gestão. Então, como a gente tinha pouco dinheiro, começou a se saber com quantos litros de cera servia para por dizer assim, para passar na casa, na parte de cimento. Então, nós começamos a quantificar. A coisa melhor que tem é ter pouco dinheiro, começar uma instituição com pouco dinheiro. Por quê? Porque você aprende a quantificar a unidade. E isso os meninos foram aprendendo. Então, bota aí o blog. Então, os meninos foram passando para os outros. Isso. Aí é o blog que eles criaram. Então, sobe aí. Bota ali naquele sustentabilidade institucional. Aí, atendimento. Vamos ver aí. Isso. Não, isso, quando tu clica, pronto, atendimento. Aí a gente vê, acompanha online, olha só o atendimento da fundação. O teatro, isso aí é o 2013. O teatro da fundação, em janeiro, ali foi 904 pessoas. Em fevereiro, 1.000 e tanto, no final, atendeu um total de 13.705. Então, a Fundação Casa Grande, no final, atendeu, no ano de 2013, 60.349. Isso de pessoas atendidas, e incluindo turistas que visitam a Casa Grande. Hoje é uma cidade que tem um atendimento, tem uma visitação turística, e deu ao interior do Ceará o título de destino de todo o turismo. Né? A carta que rege as casas do patrimônio do Brasil se chama Carta de Nova Olinda, do IFAM. Então, vamos aqui, volta lá de novo, 60 mil, agora vamos lá de novo, no sustentabilidade. Aí, pronto, agora vamos os custos. Aí a gente vai ver os custos da fundação. Olha só, nós fizemos um planejamento para a fundação custar 6 mil por mês. Isso, 2.419, aí vem euro, dólar, real, e a gente fez dessa forma. Aí pode subir mais assim, para a gente. Isso. Não, lá, pode subir lá, isso. Suba. Não tenha medo não, que você não cai, não. Vai lá. Vai.
Isso. É porque tem um negócio aqui embaixo. Viu? Então, lá, ó, prestação de conta de 2000 e mais para em cima, que está em 2010. Em cima tem o outro. Olha lá, o 2000 e tanto. Ó, o custo da fundação em 2011, mas em cima tem o outro, que é o 2000 e... Vixe, como está pequeno. Ave Maria, clica aí para mim. Hã? Ó, tá vendo? Ó, isso é 2012. Eu vou botar 2012 para você ver. Vem mais para cá. Isso. Pode fazer assim que esse bicho vem para ali, ó. Assim, ó, se tu fizer assim, ó. Não, eu sei que está no máximo, né? Porque quando você faz assim, tem um para cá, ó. Tem. Eu estou vendo assim, ó. Não vem, não? Pronto, então vamos no outro, que eu vou lá mostrar já no final. Mas vocês estão vendo aí, vai lá de novo lá naquele. Você desculpa eu estar falando assim, não estou lhe mandando não, viu? Eu estou pedindo porque eu tenho que pedir mesmo, né? Como é que você vai fazer? Se eu não pedir, você não me dá. Assim, vai lá. Vai lá. Vai. Pronto, isso lá. Pode ir lá naquele negócio lá em cima de novo, que nós clicamos. Sustentabilidade institucional. Aí vem custo-benefício. Pronto, vamos ver o custo-benefício da fundação. Pronto, ó, você veja aí em 2012, aqui que está maior. Então, cadê 2012? Não, ali em cima. Isso. Ó, em 2012, eu vou 2011, está maior, só para você ver aqui, 2011, vá. Em 2011, isso, a fundação teve um custo anual de R$ 72.752,99, o custo. O atendimento foi R$ 60.159. Então, custou por pessoa atendida R$ 1,21 na fundação. Então, isso gerou dentro da fundação a própria gestão. Pronto, aí volta lá para a primeira. Isso, aí nós vamos lá no início. Pronto. Nesse início aí, a gente vem ver os programas. Olha, tem os programas da Fundação é Educação Infantil. Nós temos os laboratórios de conteúdo e de produção. O de conteúdo são a DVD-teca, a Gibiteca, onde eles adentram e eles vão ver, eles vão ler, eles vão botar para dentro. E tem o segundo programa de profissionalização de jovens. Aí eles entram no laboratório de produção e vão produzir vídeo, quadrinhos, e aí já vão produzir. Empreendedor juvenil, empreendedorismo juvenil. Hoje, os meninos nossos, nós estamos, todos eles, quando ficam de maior, abrem a empresa deles, naquele empreendedor individual, naquele programa que paga R$ 40 por mês e pode tirar até R$ 60 mil de nota ano, né? Então, essa meninada já está, cada um com sua produtora, cada um comprando seu lote, né? Construindo sua casa, né? Casando, já tem os filhos deles, lá na Casa Grande, né? E isso aí é um programa que eles vêm desenvolvendo essa coisa do empreendedorismo. Geração de renda familiar. No geração de renda familiar, nós começamos a trabalhar com as mães. Então, as mães da Casa Grande, nós trabalhamos essa questão de gênero. Então, dentro de casa, nós trabalhamos com o turismo comunitário. Então, nós temos as pousadas domiciliares, que vem aqui. Ó, aqui desse lado aqui, baixo mais. Isso. Vem. Isso. Pode vir. Não, é lá para no começo. Lá no pé. Isso, aí você vai ali, ó. Geração de renda familiar, bota aí. Isso. Então, nós temos as pousadas domiciliares, que todos os turistas, aí clica aí, todos os turistas que vêm a Nova Olinda ficam hospedados na casa das próprias famílias. Nós temos um restaurante e todo o material de souvenir da Casa Grande é produzido também pelas mães. Pode subir. Isso. Aqui você entra no site pode subir assim, das pousadas, você clica numa pousada dessa aqui, ó, essa de cima. As casinhas aí, ó, das famílias, isso é no fundo do quintal, o turista vai, se hospeda, né, passa vamos dizer assim, lá, toda a parte de hospedagem é feita lá. Não, isso é lá numa pousadinha, ali, clica aí, isso. Pronto, vai abrir aí. Então, a mãe recebe, aí você entra, ó, pousada número 1, aí você conhece a família, aí está a pousada, tem frigobar, televisão, vídeo,
ou a casa onde a pessoa vai comer, a fachada da casa, a família, e a pessoa conhece cada um, seu maropo, o que ele é, a família, o que é cada filho, e vai conviver com essa família. Então, essas pousadinhas são cheias, entendeu? De gente, e isso foi uma coisa muito legal, porque tinha casa de pai alcoólatra, tinha pai que batia na mãe. E aí o seguinte, aí chega o turista dentro de casa, né, a pessoa chega dentro de casa, que não é qualquer um, os nossos visitantes são pessoas ligadas à educação, ligadas à cultura, à pesquisa. Então, se hospeda e diz, mas que comida gostosa, dona Maria, né? Aí o marido diz, então ele gostou da comida e tal, então, e eu não estava valorizando a velhinha aqui, né? Então, começa a dar valor também à mulher, né? E isso aí diminuiu um tanto de problema social dentro de casa. Então, o dinheiro desse turismo... O dinheiro desse turismo não é um dinheiro que visa riqueza, e sim visa nobreza. Né? Porque existe um nível nisso aí, de honestidade, onde ninguém está querendo enricar, onde ninguém está querendo ser. Não é para isso, a Casa Grande não é para isso. A Casa Grande é para a gente conviver, para a gente passar essa vida convivendo com gente, né? Construindo um nível de amizade, construindo humanidade. Eu fiz uma palestra a convite da Prefeitura de Toronto sobre gestão lá. Quando terminou a palestra, aí a pessoa chegou para mim e falou lá em inglês, que eu não sei inglês, não. Né? A única coisa que eu aprendi foi na escola, uma professora ensinou inglês, vamos buscar Aeroslimp, Brother John, Monitos Bewaring, Bing Dong, né? Só isso que eu aprendi. Uma vez quase que eu ia preso na África do Sul, quando não saía inglês. Aí é o seguinte, mas foi engraçado esse negócio, né? Eu cheguei na África do Sul, aí foi logo depois da torre, aquela torre caindo, soltaram uma bomba lá nos Estados Unidos e a culpa é de nós tudinho, né? Aí, inclusive minha. Aí é o seguinte, deixa eu abrir essa lata aqui, tu segura. Aí eu cheguei lá justamente, aí com essa cara minha de cearense parecido com árabe, né? Eu não sabia que eu parecia com árabe, não, ó. Eu só vim saber depois que eu comecei a andar pelo mundo. Aí, quando chegou lá na porta, ali como nós chamamos lá de Guarita, né? Ali para entrar eu fui chamado para fazer um trabalho em Moçambique, que era implantar rádio de criança para criança. Aí, acaba tem que passar pelos Estados Unidos da África, que é África do Sul, né? Aí, cheguei em Joanesburgo, aí o cara olhou para mim e disse, né? Eu digo, valeu-me Deus, o que foi? Aí, veio mais dois. Eu digo, meu filho, eu não sei falar, não sei falar inglês e nem entendo o que vocês estão dizendo. Aí me pegaram e me levaram lá para um quartinho. Eu digo, eu estou lascado. Eu não conheço ninguém sabe nem quem eu sou aqui. Aí era três. Aí né? Aí eu não sei, vocês estão pensando que o Rolehan é uma bomba, é? Aí abri a bolsa. Quando eu abri a bolsa, rapaz, eles me deram um empurrão. Puf, que eu caí para ali, a bolsa caiu no chão, eles abriram a porta, né? Fizeram menção de correr, mas não tinha bomba nenhuma. Aí eles pensaram que ia explodir tudo, né? Bum, né? Aí eu disse, aí é o seguinte, aí eu disse, meu Deus, e agora como é que eu vou sair dessa? Aí chamaram mais outro. Aí o seguinte, eu não sabia o que ele estava dizendo, mas que os cabas eram brutos, os cabas eram, viu? Os cabas brutos, viu? Aí eu disse, meu Deus, e agora como é que eu faço? Aí eu digo, vou me lembrar lá da professora Irian, que me ensinou. Eu não dá para me cantar Aeroslimp e Brother Johnson. Ele pensa que eu estou cantando um hino para explodir, né? Antes de morrer.
Eu disse, aí eu vou procurar aqui, rastrear no meu Google, né? Onde é que está palavras em inglês para mim formar uma frase, né? Formar uma frase. Porque, anteriormente, quando eu era menino, tinha uma menina lá que chamava Heliene, que tinha um apelido de Galinha Choca, sabe? Que um dia ela disse para mim, I love you. Aí eu pensei que era um apelido, larguei a mão na cara dela, ela foi chorando para casa. Eu pensei que era um apelido que ela botou em mim, I love you, né? Depois que eu soube que ela era apaixonada por mim, né? Aí é o seguinte, aí eu disse, espera aí, se equilibre, né? Firme seu pensamento, né? E vamos sair dessa. Aí eu disse, bem, primeira coisa, quando me convidaram, disseram que o nome era para me ministrar um workshop. Eu digo, pronto, workshop. Primeira palavra. Né? Primeira. Isso em fração de segundo, porque quando a boca é quente, o cara tem que pensar rápido. Workshop. Pronto, aí o seguinte, aí eu me lembrei de uma instituição que se chama Save the Children, que quer dizer salve as crianças. De children é criança. Pronto, duas. Falta a terceira. Não tem aquele mago, né, aquele que sai da lamparina, que tem 3 desejos? Pois na mesma situação eu me vi, tinha que ser 3. Aí eu disse, Unicef, que era o Unicef que estava me levando, Unicef, todo mundo sabe quando é Unicef, né? Aí eu disse, olhei para ele e disse, Workshop Shield Unicef. Aí um olhou para o outro, outro olhou para o outro. Aí começaram a rir, olha, eu digo, rapaz, eu fiquei com raiva, tão grande, vontade de largar a mão na cara de um, sabe? Eu digo, bom. Aí me soltaram, né? Me soltaram no aeroporto. E eu tinha que viajar no 8 dias. Aí é o seguinte, e eu tinha direito àquela sala VIP. Só que eu já tinha passado por aquela humilhação, eu não queria mais nem ouvir ninguém falando inglês perto de mim. E eu tinha direito à sala VIP, mas eu com medo de entrar na sala VIP e outra pessoa me prender. Aí eu fiquei no aeroporto, de noite, num frio, e eu lá pelos cantos. Aí me deu vontade de dormir já de madrugada. Rapaz, é o seguinte, aí eu disse, e agora, o que é que eu faço? Né, com frio danado. Né, e eu disse, rapaz, aí de madrugada, e o frio todo, aí, rapaz, aí eu vi 2 negonas, olha a lapa de bunda dela, sabe? Dessa altura. Eu digo, rapaz, a única coisa aqui, minha salvação, é me socar no meio dessas 2 bundas aqui, ó, né? Que era um fogareirinho bem quentinho, sabe? Aí eu me soquei aqui no meio, quando eu me soquei, que estava bem quentinho, aí um olhou para mim e disse, você já entregou seu coração a Jesus? Eu digo, não, eu prefiro ir para o frio do que passar a noite aqui conversando negócio de entregar o coração a Jesus. Aí fui. Né? Então, mas eu estava em Barcelona, não era? Aí eu já fui lá para África. É o seguinte, aí, quando eu estava fazendo a palestra em Barcelona, ou em Barcelona, não, em Toronto, aí uma pessoa disse para mim, uma pessoa que era responsável pela política de infância, olhou para mim e disse, eu levei meu filho com 11 anos, aí ele disse, agora eu quero ouvir a criança. Depois de eu explicar essa coisa da gestão, da fundação e tudo isso. Porque ele se admirava como é que nós mantínhamos uma casa durante um ano com um orçamento de 48 mil. E tinha esse atendimento e tinha essas coisas que eles não conseguiam manter com esse preço, os programas de política de infância e juventude na cidade de Toronto a esse preço. Trabalhando com esse tipo, vídeo, trabalhando com essas linguagens. Aí meu menino falou, ele falou bem direitinho, eu até me admirei. Aí, que ele não é muito de falar. Aí, quando ele terminou de falar, aí ele terminou a fala dizendo assim, a Casa Grande ensina as crianças a respeitarem os mais velhos. Aí, ele olhou para mim e disse, agora você me convenceu. Quando terminou, nós tivemos uma reunião de trabalho na prefeitura, e eles disseram o seguinte, que a gente dizia que a Casa Grande era assim, a gente fazia um círculo, né, um gráfico, que era a qualidade do que os meninos ouviam, do que via, porque a meninada lá, desde pequeno,
assiste Akira Kurosawa, Fellini, Tarkovsky. É isso o cinema que a gente tem na DVD-teca. Então, a gente tem a qualidade, a gente busca a qualidade para que essas crianças, desde pequeno, eles vão sendo, como eu fui lá no meio do mato, né, lá na floresta, ouvir coisas de qualidade. Aí, os meninos, né, aí então, eles disseram, olha, aí a gente tinha qualidade de conteúdo, custo e atendimento. E o resultado era justamente no meio, que era um resultado colhido dessas três coisas, que a gente formava pessoas, né, assim, com uma formação de qualidade, de repertório. Eles disseram, não, o que nós vimos lá na fundação, quando nós tivemos, é que vocês, com isso, vocês constroem alegria, amizade, carinho. Eu fiquei espantado, porque no Brasil nós só estamos pensando nisso, nessas outras coisas, né? Capacitação. Capacitei 500 jovens, né? A um custo de tanto. Dei acesso a isso assim, assim. As coisas são muito superficiais. Mas uma coisa que eles detectaram era isso. Era o grau de amizade entre as crianças, o grau de união entre as famílias. Esses detalhes que hoje as pessoas não estão quantificando. E é uma coisa muito interessante, né, que a gente vê, que são duas coisas que você vê que está sumindo na face da terra, é floresta na área urbana ou na área rural e família na área urbana, né? São duas coisas que no futuro vem se ter uma análise da importância dessas duas coisas, porque a gente viu como é importante quando você tem uma família destroçada pelo alcoolismo, por coisas assim, como há um desequilíbrio dentro da comunidade. Mas quando a gente consegue, através do conteúdo, da qualidade de conteúdo, trazer para um diálogo mais profundo sobre para que serve tanta qualidade, eu lhe pergunto, para que é que serve tanta tecnologia, se a gente vê tanta desumanidade no mundo, né? Então, a percepção que a gente está tendo é a importância de construir esse grau de humanidade, de formação humana. E construir, não a gente levando as coisas para as crianças, mas a gente ouvindo as crianças. Eu estava fazendo uma palestra para professores na Itália. Menino, foi uma confusão tão grande. Porque é o seguinte, porque uma mulher se levantou lá no meio e disse assim, quem é o psicólogo lá da fundação? E aí, cadê? Menino, para mim, eu tive que arrumar um psicólogo, tu acredita? Senão eu ia sair lá apedrejado. Porque eles não acreditavam que as crianças pudessem resolver seus problemas sozinhos. Tinha que ter um adulto no meio. E uma primeira coisa que a gente faz quando as mães, né? Primeira coisa, foram as crianças que trouxeram as mães para a Casa Grande, não foi as mães que trouxeram as crianças. Foi as crianças que deram uma pousada domiciliar. Foi as crianças que trouxeram para a comunidade aquela instituição. Por quê? Porque eu podia muito bem ter aberto a casa com um monte de gente e ser caríssimo para manter e não segurar uma comunidade dessa, de 5.000 pessoas. Como é que eu ia manter? Como era que eu ia manter? Então, foi necessária a importância das crianças. A importância das crianças. É uma criança que faz um programa de rádio e passa na rua e a comunidade reconhece ele como um cidadão. Não é um menino qualquer. Menino passou a ter nome, passou a ter personalidade. Então, isso aí é que eu acho também que a gente subestima muito o poder da criança. Na realidade, eu noto que as pessoas estão querendo mais se empregar à custa das crianças do que dar a elas o poder. Entendendo? Porque eu sei disso, porque, como eu estou dizendo, por isso que eu falei dessa história da editorinha, do cineminha. A gente fez, tem uma música do Zé Geraldo que diz, escreva sua história pelas suas próprias mãos, né? A gente dá a oportunidade, a partir de que idade, senhor, você tem esse direito de construir sua história com suas próprias mãos? Né? A partir de que idade?
Então, o que as crianças deram para Nova Olinda foi uma instituição de quando vai a autoridade lá, governador e não sei o quê, não vai para a prefeitura, vai para a Casa Grande. Vai conhecer as crianças da cidade. Então, quando a gente, né, como eu estava dizendo, começa a ouvir a ideia das crianças, e sim, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e você começa a acreditar e bota eles para fazer. É muito legal quando você vê aquela ideia se tornando um valor da comunidade. Um valor da comunidade. Porque foi dado por uma criança. Então, uma vez chegou lá uma pessoa que morava numa outra cidade do Ceará, aí disse, vem cá, eu vi que vocês aqui na programação da rádio tem um programa de jazz. Quantos por cento da comunidade escuta um programa de jazz? Aí eu disse, 100%. Ele disse, 100% na cidade? Eu disse, sim. 100% a mais do que em sua cidade, que não tem um programa de jazz. Né? Se uma pessoa estiver escutando jazz, já é um diferencial. Já é um diferencial. Olha que nós estamos num país que o seguinte, para você ver o seguinte, uma eleição em Nova Olinda custa 3 milhões de reais. Se vender a prefeitura, se pegar o salário do prefeito e dos vereadores, 4 anos, não paga o empréstimo para se eleger. E a gente sabe que aquele prefeito investiu 3 milhões, e quanto é que ele vai pegar de volta? Agora, multiplique isso pelo Brasil inteiro. Multiplique isso pelo Brasil inteiro. Então, uma das coisas que está alejando a produtividade no norte e nordeste do Brasil se chama coisa Bolsa Família. Olhe, ninguém produz mais nada. Ninguém produz mais nada. Onde você chega, onde se produzia milho, onde se produzia... Porque junto a uma produção de milho, tem uma produção cultural. Tem as danças ligadas àquelas produções. Tem os cultos relacionados àquelas produções. Não é só o poder de trabalhar, é aquela música de Luiz Gonzaga que diz, ou mata de vergonha ou vicia o cidadão, né? Então, o que a gente tem que procurar nesse país é fazer com que essa produtividade seja inclusiva a partir da infância. A partir da infância. Porque essas crianças deram à cidade um motivo diferente para ser reconhecido no mundo e não nascer mais criança nesse país igual eu nasci numa cidade fora do mapa. Muito obrigado.